HIIT, o que é, como fazer, por que é bom para você. Fala pessoal, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona uma forma de se exercitar extremamente rápida com excelentes benefícios. Eu estou falando aqui do HIIT, também conhecido como treino intervalado de alta intensidade. Hoje vamos falar sobre o que é o HIIT, por que é bom para você, quem pode fazer o HIIT e como você pode fazer o HIIT. A primeira pergunta, o que é treinamento intervalado de alta intensidade? Primeiro, não é quando você vai para academia e você se esforça lá bastante na academia por 45 minutos. Mesmo que pareça um treino de alta intensidade, não é disso que a gente está falando aqui. Como o próprio nome sugere, é um treinamento intenso, que significa que você precisa chegar sim numa intensidade muito alta. Tão alta que você não consegue manter por mais alguns segundos. Talvez até 1 minuto. É um período de tempo muito curto. Se você fizer a atividade aí por 30 minutos, ela não é considerada HIIT. Isso significa que você não vai estar fazendo treinamento de alta intensidade intervalado. No HIIT, você simplesmente alterna os períodos de alta intensidade com períodos de baixa intensidade ou períodos de descanso mesmo. Então, por que o HIIT é bom para você? Por que o treinamento intervalado de alta intensidade provavelmente vai ser bom para você? Por que eu estou te recomendando ele aqui? Os benefícios do HIIT são muitos. Você tem benefícios hormonais, você tem benefício de capacidade física, vai aumentar sua capacidade física, melhora da circulação. Algumas pessoas acreditam que tem benefício também na queima de calorias, até por 48 horas depois você aumenta essa queima de calorias. Mas aqui a gente sabe que o principal para perder peso não é o exercício, tá? Isso aqui entra como algo a mais. O principal é a alimentação e todos os aspectos que não cabe falar nesse vídeo aqui. Mas tem vários benefícios em curto período de tempo. Você faz o exercício rápido, você acaba rápido ali e tem benefícios hormonais. Significa que o HIIT aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento, aumenta o fator neurotrófico cerebral, que é o BDNF. E isso acontece muito na proporção do exercício. Quanto mais intenso o HIIT, mais vai liberar BDNF, mais vai liberar GH, hormônios que são extremamente benéficos. São hormônios aí que aumentam a nossa quantidade de músculo, hormônios que melhoram a nossa capacidade cerebral, melhoram a nossa cognição, faz com que nosso cérebro produza novas células cerebrais, aumentam nossas sinapses, que são as conexões neurais, aumenta o hormônio do crescimento, então aumenta o BDNF. Em condições normais, sem fazer HIIT, a gente não consegue quantidade suficiente desses hormônios, quantidades boas para a gente fazer uma hipertrofia, para a gente queimar gordura mais. Então, a gente sabe que o GH é liberado no sono e a gente aumenta muito a liberação do GH fazendo HIIT. Em circunstâncias normais, a gente não tem tanto GH sendo liberado assim. E o treinamento intervalado de alta intensidade significa o quê? Que você vai produzir esses hormônios benéficos proporcionalmente à intensidade do HIIT. Quanto maior a intensidade do exercício, mais você vai estar liberando esses hormônios e mais você vai ter todos esses benefícios que eu te falei aí num curto período de tempo. O melhor de tudo é isso. Um período de tempo muito mais curto do que fazendo aeróbico, por exemplo. E aí você vai ter mais benefícios, inclusive proporcionalmente. Quanto mais você se esforça, quanto mais você aumenta a intensidade do HIIT, mais benefícios você vai ter. E a próxima pergunta qual que é? Quem pode fazer o HIIT? A resposta para essa pergunta é que praticamente todo mundo pode fazer o HIIT. Praticamente todo mundo que não tem limitação física pode fazer o HIIT. Mas se você tem alguma doença aí, se você tem algum tipo de dor, se você não tem capacidade física suficiente, então você precisa estar ciente da sua situação individual. Você vai precisar evoluir um pouco para conseguir fazer o HIIT. E cuidado também, você precisa evoluir gradualmente na sua capacidade física. Você vai melhorando aos poucos para que você não tenha nenhum problema maior de saúde, nenhum problema mais grave por já começar com tudo fazendo HIIT. Então, se você tem principalmente algum problema cardíaco, você tem algum outro problema, se você faz acompanhamento médico, você precisa consultar seu médico para manejar melhor aí como que você vai começar a fazer atividade física. Se você pode começar ou não, você precisa perguntar ao seu médico. Se você tem dores, vai precisar provavelmente ajustar o tipo de exercício que você vai fazer para conseguir lidar melhor com essa dor aí. Se você não tem capacidade física, vai precisar evoluir aos poucos. Tudo isso aí precisa ser melhor manejado se você tem algum condicionamento desse. Quando você faz o HIIT da maneira certa, você vai ter todos esses benefícios que eu te falei, todos esses benefícios hormonais
todos os benefícios de capacidade física. Quanto mais você faz o HIIT, quanto maior a intensidade, mais capacidade física você vai tendo. Você vai ter benefício de melhora da circulação sanguínea. Você vai diminuir resistência insulínica também. Você vai queimar mais calorias. Tudo isso dentro de um período de tempo extremamente curto, extremamente conveniente para a nossa vida corrida dos dias de hoje, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é que esse tipo de exercício vai produzir o quê? Ácido lático. Se fizer algum tipo de exercício numa intensidade abaixo do HIIT, você não vai produzir ácido lático. Precisa ser um exercício de intensidade alta para produzir ácido lático. Então, qualquer exercício na intensidade abaixo do HIIT vai ser conhecido como aeróbico. E aí significa que esse tipo de exercício não vai ter tanto benefício quanto o HIIT. Isso eu digo do ponto de vista hormonal, de liberação, principalmente aí do hormônio de crescimento. Não tem exercício melhor para produzir hormônio de crescimento que o HIIT. E o melhor de todos, disparado, que é um tipo de HIIT, né, é a musculação. Você precisa fazer a musculação adaptada para a forma de HIIT, né? Então, fazer aquela musculação mais rápida, cronometrada e tudo mais. Precisa ser uma atividade física desafiadora, ou seja, você não vai para academia ficar lá conversando, você não vai para academia ficar meia hora, você vai estar ali cronometrado direitinho. Quando a gente fala a respeito aí do HIIT, a gente sabe que vai ter que produzir ácido lático. Isso significa que a atividade física precisa machucar mesmo, precisa queimar, precisa que você se esforce durante a atividade, beleza? Então não é algo aqui para você ficar sorrindo, para você ficar tranquilo, você precisa suar mesmo ali, você precisa se esforçar. E precisa ser por um curto período de tempo, porque senão não é HIIT. Eu tô falando aqui de segundos, tá? Até 60 segundos. Você pode fazer o HIIT andando, correndo, fazendo circuito, por exemplo, fazendo burpee, aquelas máquinas de remada que muito crossfiteiro usa, né? Eu já fiz crossfit, sei como é que é. O tipo de atividade física não importa tanto. O que importa é o princípio que deve ser seguido. E você pode começar aí com 5 minutos de aquecimento, 10 minutos, para você já ir colocando o seu coração nos batimentos por minuto um pouco mais acelerado antes de você começar o HIIT propriamente dito, para você já ir acostumando seu corpo, já ir acostumando seu cérebro. Você pode começar aí numa intensidade de aquecimento para deixar seus batimentos em torno aí de 120 batimentos por minuto. Você vai aquecer seu corpo ali e quando você começar seu primeiro treinamento intervalado, você vai com tudo. Aí você vai subir para uma intensidade aí, na maior intensidade, você vai ficar fazendo a atividade que você estiver fazendo numa intensidade maior por um período aí de 20 a 60 segundos. Então, esse é o tempo que você vai fazer cada intervalo de HIIT, 20 a 60 segundos. Só que esse gap aí, essa distância, vai depender do tipo de atividade física que você vai estar fazendo. Se você fizer uma bicicleta estacionária, por exemplo, eu acredito que suas pernas vão começar a queimar muito rápido. E você provavelmente vai ficar aí uns 20 segundos fazendo a bicicleta estacionária. Mas se você gosta, por exemplo, aí de sair andando, de caminhar, eu acredito que você vai fazer 60 segundos. Se você quer correr mais rápido, num piso plano, por exemplo, ou até mesmo no piso mais inclinado, em morro, provavelmente você já vai fazer então 60 segundos. Essa é a média, tá, pessoal? Porque aí você vai ser capaz de manter esse período de intensidade maior durante 60 segundos. É isso que eu tô dizendo aqui. Na bicicleta é mais complicado você manter 60 segundos de intensidade alta. Correndo não, você consegue manter uma intensidade alta ali por 60 segundos. A priori aí, esses períodos aí são a média do pessoal. Como que você vai avaliar isso aí? Quanto menor o período da intensidade do exercício, quanto menor o tempo do exercício, mais repetições você vai precisar fazer. Por exemplo, 20 segundos de sprint, maior frequência de atividade de HIIT que você vai precisar fazer. 60 segundos de sprint, menor a frequência, menor a quantidade de intervalos você vai precisar fazer, tá bom? Então, quanto menor o tempo, mais repetições. Quanto maior o tempo de HIIT, menos repetições. 20 segundos, você vai fazer mais repetições. 60 segundos, você vai fazer menos repetições. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que seu exercício dure 30 segundos. 30 segundos na intensidade máxima. Seu batimento cardíaco aí, ele vai inicialmente estar por volta, vamos supor aí, de 120 batimentos por minuto no seu aquecimento. Mas isso aqui, de novo, não é uma regra, tá? Só tô te falando aqui para você entender o contexto geral. Os princípios aqui não vão mudar. E aí você vai ficar, então, 30 segundos dando o sprint. Primeiro sprint, você vai chegar a 140 batimentos por minuto. Lembrando
que antes do primeiro sprint você estava com 120 batimentos por minuto, você fez o aquecimento, deixou seus batimentos em 120. Você vai fazer o primeiro sprint do HIIT, você vai chegar a 140 batimentos por minuto. E aí você vai descansar. Pode descansar durante 30 segundos também. E aí você vai descansar. E aí depois você vai fazer outro sprint de 30 segundos. Ou de 20 a 60 segundos. Isso aí é você que vai definir, tá? Mas você não pode prolongar demais esse período aí de descanso, principalmente. Porque se você prolongar demais o descanso, seu batimento cardíaco vai baixar demais. E aí você vai começar a não obter todos os benefícios do HIIT. Você não vai liberar os hormônios na maior intensidade possível. Você não vai liberar principalmente ácido lático para você ter todos os benefícios do HIIT. Então, antes de começar o próximo exercício, né, antes de começar o próximo intervalo, você vai aumentando os seus batimentos cardíacos gradualmente. É tipo uma escadinha, pessoal. Você vai assim, você começa o HIIT aqui, aí você dá o sprint, você aumenta seu batimento cardíaco. Aí você começa a descansar, seu batimento cai um pouco, e aí você dá outro sprint, você sobe ainda mais. Aí você começa a descansar, e aí você dá outro sprint, você sobe ainda mais. E aí você começa a descansar, seu batimento vai caindo e dá outro sprint e sobe mais os batimentos cardíacos. É assim que deve ser feito. Por que eu tenho que fazer até 60 segundos? Por que eu tenho que fazer de 20 segundos a 60 segundos de HIIT? Se eu quiser fazer 3 minutos, eu não posso? Você meio que pode, mas você não teria tanto benefício assim. Não teria, porque esse intervalo, ele vai te dar os benefícios que você precisa. O benefício de cada período desse intervalo, ele começa crescendo gradualmente. Com seu descanso em cada intervalo, vai proporcionar com que seu corpo consiga aumentar sua circulação, dá tempo do seu corpo aumentar, abrir os capilares, porque se você não descansar, você não vai dar tempo para o seu corpo abrir os capilares, então você não vai aumentar a circulação sem ter esse período de intervalo de descanso. Seu corpo não consegue abrir os vasos sanguíneos, seu corpo não consegue aumentar enzimas, seu corpo não consegue aumentar a oxigenação dos tecidos para a utilização da energia, para a produção de energia também. Você vai precisar descansar num período curto de tempo e isso aí vai proporcionar muito mais benefício para você do que se você fizer 3 minutos de uma vez só. Então, faça dessa forma que eu tô te falando, faça com intervalos, porque assim você vai ter muito mais benefício. Então, você vai descansar aí por 30 segundos e aí você vai começar de novo. E aí seus batimentos vão aumentando gradualmente. E aí você vai chegar ao próximo intervalo, você vai aumentar ainda mais seus batimentos cardíacos, mais que o intervalo anterior. É assim, no primeiro intervalo, vamos supor que seus batimentos estavam 130. E aí você parou, aliás, você começou a descansar. E agora o próximo intervalo, você vai aumentar seus batimentos cardíacos de 130 para 150, por exemplo. E aí você vai descansar de novo, mais 30 segundos. E aí seus batimentos cardíacos vão baixar um pouco de novo. E aí você vai para o próximo intervalo. E aí seus batimentos vão aumentar ainda mais, acima de 150. E aí você descansa de novo, mais 30 segundos. E começa o próximo intervalo. E por aí vai. E aí você vai seguindo esse período de sprint, descanso, intensidade, descanso, até você chegar na sua capacidade máxima. Isso aí vai depender de quê? Da sua capacidade física e do quão intenso você se coloca durante a atividade. E como que você vai saber qual que é a sua capacidade máxima de batimentos cardíacos? Você vai ter um monitor cardíaco, né? Hoje a gente tem esses relógios, a gente tem aquele monitor cardíaco que a gente coloca aqui. Então você vai fazer como para você saber qual é o seu batimento cardíaco máximo? Como que é essa conta? Você vai pegar 220 e diminuir da sua idade. Se eu tenho 30 anos, por exemplo, eu pego 220 menos 30. Então, minha capacidade máxima vai ser 190 batimentos cardíacos por minuto. Então, se eu atingir uma marca aí de 185 até 190 batimentos por minuto, eu alcancei meu objetivo. Eu já vou estar feliz. Eu já vou ter alcançado a minha meta do dia de HIIT. Simples assim. Mas calma que eu vou te falar se essa meta aí vai ser boa para você ou não. Aos poucos, você vai aumentando seu nível de batimentos, tá? Não tem problema. Começa devagar. À medida que você for melhorando sua capacidade física, você vai fazendo isso aí. Mas o ponto importante que eu quero te falar aqui é que todas as pessoas têm níveis diferentes máximos de batimentos cardíacos. O meu nível é diferente do seu, que é diferente do João, que é diferente da Ana, que é diferente do Pedro. E também, cada pessoa tem capacidades físicas diferentes. Ah, o Pedro é atleta. Ah, a Joana é sedentária. Então a gente tem que levar isso em consideração. Não basta pegar 220 e diminuir pela idade. Ah, essa é o meu batimento cardíaco máximo. Não. A gente tem que levar em consideração esses outros fatores aí. Isso aí é só para você ter uma noção geral de onde que você pode chegar
para te dar um embasamento geral. Não tenha isso como uma meta certeira, porque isso aí pode variar um pouco. E aí você pode repetir esses intervalos aí de 3 a 8 vezes. Vai depender do quão alto estão os seus batimentos, de como você está se sentindo, né? Se está ofegante demais ou não, se você aguenta fazer ou não, da sua capacidade física. Eu no início, né, eu iria provavelmente começar com 3 intervalos só. E aí se eu fizesse um intervalo de 60 segundos, eu faria 3 intervalos. Se eu fizesse um tempo menor de 20 segundos, eu poderia fazer aí 4, 5, 6 intervalos, 7, né? Vai depender. Vai depender do tipo de exercício também. Se for bicicleta, você faz aí apenas 20 segundos de intervalo. E aí, claro que você vai fazer mais repetições porque você está fazendo só 20 segundos. Procure não passar de 8 repetições, se você principalmente estiver começando, porque a gente tem pesquisas que mostram que a gente não tem tanto benefício a mais se a gente passar de 8 repetições. Você vai estar só cansando mais seu corpo, você vai estar gastando esse excesso de energia, você vai estar cansando seu corpo, você vai estar se cansando mentalmente, fisicamente, e aí isso não vai ter tanto benefício mais para você. O HIIT não se trata de 30 minutos ou mais até, tá? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de você fazer isso de uma forma que você obtenha todos os benefícios hormonais, todos os benefícios de saúde, sem um excesso de estresse. Quando a gente faz muito exercício, a gente tem um excesso de estresse. E também a gente gasta muito tempo. Isso aí acaba estressando o nosso corpo. Então, vamos falar agora a respeito de alguns exemplos para você. Se você nunca se exercitou, pelo menos tem 20 anos aí que você não faz nenhum tipo de exercício, ou seja, você é sedentário há 20 anos. Não tem problema, tá? Mas você precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né? Que não tem problema, desde que você faça alguma coisa a respeito disso. Então, você pode começar fazendo uma caminhada, você pode começar pela caminhada, um exercício mais tranquilo. E aí, à medida que você vai ganhando capacidade física, você pode ir andando mais rápido até evoluir para o HIIT. Você pode começar andando no morro, e aí você começa dando uns trotezinhos. Se você está sem capacidade física, você pode ir melhorando isso aí aos poucos, com a caminhada, em plano, em morro, começar com 70% da sua capacidade máxima. Se a sua frequência cardíaca máxima é 190, começa com 70% de 190, porque você está começando. Se você é sedentária, começa com menos até que 70% e vai evoluindo aos poucos. Lembra que isso aqui é para o estilo de vida. Isso aqui é para você fazer pro resto da sua vida. Então começa conservadoramente. É melhor começar assim do que acontecer algum problema. Alguns dias depois, se fizer isso aí, dá ruim. Então você precisa de constância. Você precisa se sentir bem, que seu corpo se sinta bem. Você precisa dar tempo para o seu corpo se recuperar. E aí você vai aumentando a intensidade de pouquinho em pouquinho, gradualmente. Se você não gosta de caminhar, você tem uma bicicleta estacionária em casa, por exemplo, melhor ainda, esse é um excelente tipo de exercício, porque você não vai a lugar nenhum e você pode segurar em alguma coisa ali, se você tem algum problema, e você ainda pode fazer o HIIT e você pode fazer seus sprints ali, você pode descansar, você vai estar sentado e tudo mais, e você sempre pode ir aumentando a intensidade à medida que você for sentindo capacidade para fazer isso. Aí, com o tempo, você vai chegando próximo dos 100% da sua capacidade máxima. E aí você vai lembrar, pô, comecei lá com 70% da minha capacidade máxima. Hoje eu já estou conseguindo fazer 100% da minha capacidade máxima. Mas, uma dica para você aqui, eu te sugiro que você não acrescente mais do que 5% da sua capacidade máxima por semana. Não passe disso, tá? Por quê? Não se trata aqui de entrar com tudo no HIIT. Se trata do estilo de vida que você precisa manter. Aqui ninguém vai se importar se você levar alguns meses aí para chegar no 100% da sua capacidade máxima. A gente se importa aqui com a constância. Para chegar no 100% de todos os benefícios dessa atividade física, você vai precisar aumentar aos pouquinhos aí, gradualmente, 5% até 5% da sua capacidade máxima por semana, tá certo? Então, se você tá um pouco mais capacitado, vamos dizer aí, você está capacitado na média. Eu te dei exemplo aqui de exercícios para quem não está capacitado. Agora eu vou te dar exemplos de exercícios para quem está medianamente capacitado. Se você está nessa média aí, nem tão capacitado, nem tão mal capacitado, você está na média, você já pode começar com caminhadas aí em morros mais inclinados. Você pode fazer dessa forma aí, subir no morro. Se você gostar de caminhar, se você gostar de correr, começa assim. Eu imagino aí que seu intervalo deva ser de 60 segundos, dessa forma aí. Então, faz sprints de 60 segundos e descansa 60 segundos.
segundos. E aí você vai chegar no seu nível máximo de batimentos durante esses 60 segundos, durante os intervalos sucessivos, né? Você pode subir escada, se você tem principalmente uma escada que tem um corrimão. Então, morro, escada, é excelente. Começa em torno aí de 80 a 100% da sua capacidade máxima, que já vai estar excelente. E por último, se você realmente está no máximo da sua capacidade física, o que você pode fazer? Você pode fazer qualquer tipo de atividade, basicamente. Mas assim, qualquer atividade vai ser segura para você. Você não vai ter muito limite em relação a isso. Você pode fazer circuito, burpees, polichinelo, barra, pode fazer sprints, arrancadas, tiros rápidos. Isso aí vai demandar muito mais do que simplesmente subir morro andando. Por quê? Quando você vai subir morro, você precisa de mais energia para subir o morro, tudo bem. Mas você não vai conseguir ir tão rápido. Então é muito mais seguro subir morro. Então por isso que subir morro é bom para quem está começando. Se você está no nível mais avançado, você não vai precisar estar na melhor da sua capacidade física para subir morro, porque você não vai conseguir ir tão rápido de qualquer forma. Então, se você está avançado, você não precisa fazer esse tipo de modalidade. Você pode fazer burpee, polichinelo, você pode fazer qualquer exercício que mexa todo o seu corpo e que você consiga ir rápido. Prefira, então, locais planos, fazer aquele sprint em local plano, tá certo? E eu nunca te recomendo descer ladeira, né? Pelo amor de Deus, se você quiser correr ladeira abaixo, você vai estar procurando problema. Se você já está na sua melhor capacidade física, eu te recomendaria que você chegasse perto aí de 95% do máximo da sua capacidade máxima quando você fizer o HIIT. E aí você pode chegar, você pode fazer o exercício que você fizer, de preferência que você use todo o seu corpo, porque aí você vai ter uma facilidade maior de elevar seus batimentos cardíacos usando seu corpo todo. Você vai ter mais dificuldade de aumentar seus batimentos cardíacos quando você usa só os membros superiores, por exemplo. Se você está bem preparado, seus batimentos têm essa dificuldade em variar tanto. Então, se você precisa entrar na sua capacidade máxima do HIIT, você vai precisar de exercícios que envolvem todos os grupamentos musculares. Ou pelo menos você precisa priorizar esses exercícios aí para que você consiga chegar na sua capacidade máxima, que é pelo menos 95% dos seus batimentos cardíacos máximos. Beleza, então se você está na sua melhor capacidade física, fazer bicicleta estacionária, por exemplo, vai ser mais difícil de você chegar na sua capacidade máxima. Por quê? Você vai usar apenas as pernas, você não vai usar todo o seu corpo. Esse é o motivo pelo qual quem tem uma melhor capacidade física precisa praticar essas atividades que usam o corpo todo. Quanto mais o seu corpo estiver sendo usado, todo o corpo estiver sendo usado, mais fácil de você atingir o máximo da sua capacidade física. Você pode fazer o que então? Arrancada, natação, circuito, burpee, polichinelo. Você pode usar seu corpo todo, esses exercícios aí. Use todos os músculos do seu corpo para atingir essa capacidade máxima. A respeito de musculação agora, muita gente me pergunta a respeito de musculação, se é bom ou se não é. A minha opinião a respeito de musculação. Musculação é a melhor forma de você fazer HIIT. Por quê? Você consegue aumentar muito seu batimento cardíaco. E você consegue ganhar mais massa magra também. Então a gente une o melhor dos mundos. Mas realmente aí, para aumentar os níveis de hormônio de crescimento, você vai precisar malhar grupamentos de músculos grandes. Peitoral, costas, né, dorsal, pernas, ou seja, fazer um leg press, que aí você consegue pegar bastante peso e utilizar um grupamento muscular grande para que você libere o máximo de GH possível. E aí você vai fazer até você não conseguir fazer a última repetição. Você vai precisar colocar mais peso para que você chegue nessa fadiga muscular mais rápido para você estar dentro desses 20 segundos a 60 segundos. É assim que funciona. Então isso aí vai fazer com que seu corpo libere muito hormônio de crescimento. Vai ser uma explosão de hormônio de crescimento e de BDNF também. Então, por que que o corpo produz hormônio de crescimento? Porque ele precisa produzir músculo para poder conseguir lidar com esse desafio que ele está sendo colocado à prova. Quando você malha muito pesado, seu corpo está sendo colocado
a um desafio na frente dele ali. O corpo é inteligente, ele sabe que na próxima vez que você for malhar, ele precisa dar conta, então ele vai hipertrofiando. É muito bonito, né? Então você também pode liberar o hormônio do crescimento malhando seus braços. Não estou falando aqui que você não libera o hormônio de crescimento quando você malha pequenos grupamentos musculares, não é isso. Mas você não vai liberar o máximo do hormônio de crescimento. O máximo da liberação você só consegue malhando grandes grupamentos musculares. Você vai precisar estar aí com a capacidade física boa para você malhar. Se você ainda não está com uma boa capacidade física, se você é sedentário, se você é sedentária, talvez não seja a melhor forma de exercício para você começar a malhação. Você vai evoluindo aos poucos aí até chegar na musculação, que eu considero o melhor tipo de exercício disparado. Resumindo, treinos entre 20 e 60 segundos. Esse é o intervalo entre as atividades do HIIT e o intervalo de descanso também. Agora, com que frequência você precisa fazer isso aí? Qual a frequência que você pode fazer o HIIT? É o seguinte, quando seu corpo produz hormônio de crescimento, ele diminui os níveis de hormônios de crescimento no sangue muito rápido. E eu fiquei sabendo anteriormente que o que a gente chama de meia-vida do hormônio de crescimento era no caso, alguns dias. Ou seja, nosso corpo produzia hormônio de crescimento e o hormônio de crescimento ficava no sangue durante alguns dias. Mas na verdade, a gente sabe que não é isso. A meia-vida, que é o tempo que o hormônio de crescimento fica no sangue, depois que ele é produzido, a meia-vida do hormônio de crescimento é apenas 20 a 30 minutos. Então, o que dura mais esses efeitos aí são os efeitos secundários do hormônio de crescimento. Isso aí pode durar alguns dias. O que a gente precisa entender aqui a respeito do GH, do hormônio de crescimento, é que ele é produzido quando você dorme. Nesse período aí, você libera em torno de 85% de hormônio de crescimento. Então, dormir é uma das formas mais importantes de garantir a liberação do GH, do hormônio de crescimento. Então, você vai precisar dormir bem também. Você vai precisar repousar e descansar. Mas o que eles descobriram em um estudo era que, apesar do hormônio de crescimento se manter durante apenas 20 a 30 minutos de meia-vida durante o sangue, nas pessoas que fazem HIIT, essas pessoas melhoram a liberação do hormônio de crescimento durante o sono. Então, o hormônio de crescimento ele é liberado durante pulsos durante o dia, mas ele é liberado principalmente durante o sono, 85%, o HIIT, nesses casos, vai mudar o padrão. Quer dizer, ele não muda esse padrão de liberação de hormônio de crescimento. Ele vai liberar a quantidade de liberação do hormônio. Mesmo bem depois do HIIT, você ainda tem uma liberação maior de hormônio do crescimento. Quando você faz HIIT, né? Em até 48 horas do HIIT, você tem uma liberação em maior quantidade de hormônio de crescimento. Olha que interessante. Apesar do padrão de liberação do hormônio de crescimento não se alterar na pessoa que faz HIIT, a quantidade, a intensidade da produção do hormônio de crescimento, isso sim é aumentada. E alguns estudos ainda dizem que você deve fazer uma recuperação passiva durante os exercícios HIIT, mas essa não é uma boa ideia. O que é a recuperação passiva? Você fez o HIIT lá, a intensidade mais alta do exercício, e aí você para descansar completamente. Essa não é a melhor forma. A melhor forma é você fazer uma recuperação ativa ali, dando alguns pulinhos, se mantendo em movimento, mas no exercício é claro que infinitamente menos intenso do que o sprint do HIIT. O descanso tem que ser passivo. Eu acho que eu me fiz entender aqui, tá? Então, essa não é uma boa ideia, você descansar 100% nos intervalos de descanso do HIIT, porque dessa forma você não vai estar liberando o máximo de ácido lático que você poderia estar liberando. Você não vai estar subindo seus batimentos cardíacos quando você faz um descanso passivo. Então, o que eu te recomendo? Não fique totalmente parado entre esses intervalos de exercício HIIT, mas depois que acabar o HIIT, você vai precisar fazer uma recuperação aí mais demorada, uma recuperação passiva mesmo, né? Claro, completa nesse tempo aí entre os dias que você vai fazer o exercício HIIT. Depois que você terminar o exercício, você vai precisar descansar bastante, né? Descansar, realmente descansar. Por quê? É um tipo de atividade física bastante estressante para você, que você vai dar o máximo de si ali, você vai quebrar suas fibras, seu músculo vai ficar, no bom sentido, inflamado, né? Ele vai hipertrofiar, então você precisa dar
Dá tempo para o seu corpo reparar esse dano aí antes que esse dano aconteça de novo. Esse dano entre aspas, né? No bom sentido. Então, a regra básica são 2 dias de recuperação. E isso aí significa que você vai fazer o HIIT aí de 2 a 3 vezes por semana. Mas isso aí, presta bem atenção. Se você estiver querendo mais saúde, se você quiser mais saúde, você vai fazer o HIIT de 2 a 3 vezes por semana. Se você está querendo todos os benefícios que eu te falei, você vai fazer 2 a 3 vezes por semana. Se você estiver querendo beleza física, estética, aí já não são 2 a 3 vezes por semana, tá? Aí são mais vezes por semana. Se você estiver querendo preparo físico, também não são 2 a 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana é para quem quer saúde, tá certo? Para quem quer emagrecer também pode ser feito. Por quê? Dessa forma é que você vai se estressar menos fazendo HIIT. Então, nesses dias que você não estiver fazendo HIIT, você pode fazer um aeróbico, por exemplo. Você vai ter ainda mais saúde, porque exercício 2 a 3 vezes na semana é pouco. Então você pode associar a um aeróbico, por exemplo, se você quer ter mais saúde. Então, se você quer performance e se você quer estética corporal, o caminho é claro que não é esse, de 2 a 3 vezes por semana. Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Entendendo tudo isso que eu te falei, que não foi pouca coisa, né? Você pode ter todos os benefícios do HIIT. Por quê? As pessoas estão muito ocupadas nos dias de hoje. Ninguém tem tempo para nada. As pessoas não têm tempo para fazer atividade física. Então, esse tipo de exercício vai encaixar perfeitamente na vida de qualquer pessoa. Essa que é a beleza do HIIT. Vai se encaixar na vida de qualquer pessoa que tenha capacidade para fazer esse tipo de exercício. Você pode fazer aí menos de 30 minutos de exercício. 30 minutos ainda é muito, tá? 30 minutos não é nem considerado HIIT. Você faz aí 15 minutos que seja de HIIT por vez que você vai fazer, de 2 a 3 vezes por semana, 20 minutos de HIIT, 2 a 3 vezes por semana, é o ideal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, aciona o sino de notificações para ser uma das primeiras pessoas a saber toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Compartilha para aquela pessoa que você acha que precisa ver esse vídeo aqui. E eu aposto que você vai gostar desse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você assistir. Muito obrigado por ter assistido